Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos terminando a nossa semana. Estamos no nosso penúltimo vídeo da nossa série Obedecendo a Voz de Deus. E hoje eu gostaria de falar, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas antes, não esquecendo de pedir a ajuda de vocês para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Para quê? Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e que se tem pessoas que querem seguir o Evangelho, querem seguir a palavra de Deus, querem aprender mais de Deus, esse vídeo aqui são para essas pessoas. E eu quero que cada vez mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. E aqueles que desejam obedecer, sempre ter um alimento espiritual todas as manhãs aqui de segunda a sexta. Então eu preciso da ajuda de vocês. Não deixe de compartilhar, de curtir, de me ajudar e comentar se você gostou desse vídeo, o que você achou. Tá bom? Hoje o nosso tema é melhor obedecer do que sacrificar. Você já percebeu quem que é aquela pessoa que se destaca na empresa? Quem que é aquela pessoa que consegue a promoção que muitas vezes nós estamos batalhando, mas não conseguimos? Você já percebeu quem que é aquela pessoa que é mais próxima do chefe? Quem que é o filho que é mais próximo do pai e da mãe? Às vezes a gente tem aquele olhar de falar, é puxa-saco, é isso. Mas tirando esse olhar, quem que é a pessoa que se dstaca na sua comunidade, aonde você vive? Esses dias eu encontrei a minha psicóloga, e a minha psicóloga, ela é pastora, é uma pessoa de Deus, no supermercado. E aí eu falei assim, minha mãe tava junto, eu falei, aqui é a minha psicóloga. E eu falei, ela me salvou, ela é minha salvadora. E aí ela falou assim, a gente só é salvo quem obedece. As coisas só mudaram para sua vida porque você obedece. E é isso que eu gostaria de falar, que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes você tá olhando para aquela pessoa da sua empresa que foi promovido, para aquela pessoa que é mais próxima do seu chefe, você não consegue entender porque você não é tão próximo do seu chefe. Porque às vezes na sua família tem alguém que é mais próximo. Não é que o pai ou a mãe tem um filho preferido. Eu sei que alguns pais têm os filhos preferidos. Mas essa pessoa se destaca porque ela tá ali, atenta para ouvir. É aquela pessoa que obedece, que muitas vezes não é que aceita tudo. Às vezes não concorda, mas ela sabe que a pessoa que tá na frente, a pessoa que tá em autoridade, aquela pessoa tem direcionamento. E se você segue, você vai se destacar, você vai virar influência. Obedecer. É muito difícil falar de obediência para uma geração que não obedece pai, mãe, uma geração que não obedece a Deus, para uma geração que não obedece à autoridade. É difícil falar de obediência para uma geração que, se você quer ajudar seu chefe, que você quer empenhar na empresa, você é chamado de puxa-saco. É difícil falar de obediência para uma geração dessa, mas nós precisamos falar, porque é a obediência que nos aproxima de Deus, é a obediência que nos faz ter uma vida de paz, de tranquilidade, é a obediência que nos leva para caminhos melhores, para futuros de abundância, para futuros de paz, para futuros que Deus tem para nós. E o futuro que Deus tem para nós é sempre bom, não tem como ser ruim. 1 Samuel 15, 22 e 23 diz assim: E Samuel disse, tem o Senhor um deleite, um prazer maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e sujeitar-se é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia
como iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Qual será a área da nossa vida que nós temos rejeitado, que estamos sendo teimosos, obstinados? Assim como na nossa empresa, nós não vamos nos destacar, nós não vamos conseguir a promoção, nós não vamos mudar de nível se a gente não obedecer aos nossos chefes. A obedecer, Patrícia, mas que palavra careta. Mas se o seu chefe está ali na empresa como seu chefe, é porque ele sabe mais do que você. Ele sabe qual é a regra do jogo para dar certo. Qual que é a regra do jogo para conseguir a promoção? Qual que é a regra do jogo para subir? Mas é que a gente costuma, né? Igual Saul, ouvir a voz do povo. Obedecer chefe. Fazer isso. Não, mas não dá. O que eles pedem é impossível, não dá. A gente prefere viver isso. A gente prefere ouvir quem não construiu nada na vida. A gente prefere ouvir, a gente não ouve o nosso pai, não ouve a nossa mãe. Mas a gente ouve aquele colega, a gente ouve aquele amigo que não construiu nada, que a vida já tá um horror, que a vida já não vai pra frente, do que ouvir pessoas que têm autoridade, pessoas que já estão aonde você quis estar. Isso me faz lembrar de uma situação. Existe uma certa pessoa muito influente na internet. E aí, aonde eu estava, no ambiente que eu estava, eu sempre ouvia falar dessa pessoa mal. Essa pessoa mal só quer ganhar dinheiro, só quer vender curso, só isso e aquilo. E aí eu comecei a ouvir essa pessoa. E aí eu falei assim, não, eu não sei. Acho que no fundo do poço, quando a gente tá lá no fundo, a gente começa a ouvir as coisas, né? Porque quando a gente sabe alguma coisinha, a gente não tá tão mal, a gente quer acreditar na nossa própria justiça. A gente quer acreditar que a gente sabe, que a gente quer fazer. Mas o sucesso da vida está muito mais em escutar as pessoas certas, em escutar quem deu certo. E aí eu comecei a ouvir essa pessoa. E aí eu falei assim, não, o que ela falar, eu vou fazer, porque ela tá tendo resultado e eu não. Ela tem uma vida que eu quero e eu não tô nessa vida, então eu vou começar a escutar. E aí eu comecei a escutar essa pessoa. Hoje é o Thiago Brunet, uma das pessoas que eu mais admiro. E a minha vida só mudou depois que eu parei de ouvir quem não tinha resultado nenhum, quem tava com a vida mais funda que a minha, e eu comecei a mudar os meus passos e eu comecei a ver quem dá certo. A gente precisa gente, parar de quem nunca construiu, ouvir de quem nunca construiu nada, de quem não tem resultado, e começar a ouvir quem dá resultado. Mas sabe qual que é o problema? É que quem dá resultado, muitas vezes, vai falar o que você não gosta. Muitas vezes vai ser uma pessoa que não é muito legal. Muitas vezes vai ser uma pessoa que te dá patada. Muitas vezes vai ser uma pessoa que não fala o que você quer ouvir. As pessoas que mudaram a minha vida não foram as melhores pessoas, as pessoas mais carinhosas, mais amorosas. Não, as pessoas que mudaram a minha vida eram pessoas que falavam muitas vezes asperamente comigo. Às vezes falava de qualquer jeito. Às vezes não dava a resposta que eu queria, mas era o que eu precisava ouvir. Quando eu comecei com a minha psicóloga, teve algumas vezes que ela falou algumas coisas que eu não gostei muito. E eu falei, não vou continuar, não quero, não é assim, como que ela fala assim, desse jeito, como ela dá essa resposta? E às vezes nem era uma resposta que ela queria dar, porque era por WhatsApp. E eu falei assim, não, gente, não, eu preciso mudar de vida. Às vezes eu tô querendo criar uma implicância com alguém que vai mudar a minha vida, e eu tô querendo achar motivo pra não ouvi-la. E se eu tivesse ouvido os meus pensamentos, os meus sentimentos, hoje muita coisa que mudou na minha vida, muita coisa que eu conquistei, foi graças a essa pessoa, foi graças à minha psicóloga. Foi graças a ela que me deu instrução, que me dá palavras de destino, que muita coisa melhora na minha vida, muita coisa vai pra frente.
E às vezes nem sempre é passando a mão na nossa cabeça, é falando bonitinho. Quantas vezes os nossos pais falam, dão instrução pra gente, mas não é pra fazer isso, não fala daquela pessoa. É de qualquer jeito que fala. Mas são coisas que mudam a nossa vida. São palavras de destino. São palavras que mudam o nosso futuro. Às vezes, Samuel não falou bonitinho com Saul, beijando a mão dele. Mas eram as palavras que mudavam o destino dele. A obediência te leva para o outro nível. Cola lá no seu chefe, vê se você não vai mudar. Vê se você não consegue sua promoção rapidinho. Começa a obedecer. Começa a fazer tudo certo. Parar de ouvir quem que não dá errado. Começa a ouvir seu pai e a sua mãe. Que às vezes você está falando para você não dar com certas pessoas e você está andando. Começa a ouvir para ver se não vai mudar a sua vida. Começa a ouvir aquele amigo. Eu tenho uma amiga que assim, se ela tiver que falar torto direito comigo, ela fala de qualquer jeito. Mas são palavras, ela não dá conselho errado não, é conselho para a vida. É conselho para mudar de vida, é conselho para ficar mais perto do Senhor, é conselho para obedecer. Essas pessoas que você tem que ficar perto. A obediência te deixa mais perto de Deus. Você vai ver, ouvir o povo aqui que não conhece nada da palavra, como Saul fez? Ou você vai ouvir Samuel, que tem intimidade com Deus, que é profeta? Você vai ouvir essas porqueiras que você ouve e não muda nada na sua vida? Só tá levando a sua vida para trás? Ou você vai ouvir gente que te ajuda a chegar mais perto de Deus, te ajuda a obedecer o Senhor? A obediência transforma o seu caráter. É somente quando a gente é humilde e consegue ouvir. Salomão, ele pecou lá no fim da vida dele, porque ele achava que ele era mais sábio do que qualquer pessoa. Ele era, mas mesmo assim ele ainda precisava de conselhos. E ele não quis ouvir. E aí ele morreu desobedecendo a Deus, fazendo as coisas erradas, insatisfeito com a vida. Mas Davi, seu pai, morreu farto e longo de dias. Morreu como a lâmpada de Israel, porque quando Natã repreendeu ele ouviu. Ele obedeceu. Ele tinha um coração rápido para se arrepender. Ele tinha um coração rápido para obedecer. Ele não confiava no seu próprio entendimento, como diz Provérbios 3:5. Ele confiava somente no Senhor. A obediência te muda de mesas, te muda de ambientes. Quem que você está ouvindo? Se você começar a obedecer a Deus, temer a Deus, Ele vai te mudar de mesas, Ele vai te mudar de ambientes. Ele vai te levar para outro nível, para um nível mais profundo com o Senhor. Ele vai te apresentar aos seus amigos, os amigos dele que também obedecem a Ele. A obediência escreve teu nome na história. Judas preferiu trair o Senhor Jesus e não obedecê-lo. Pedro negou o Senhor, reconheceu, mas escreveu o seu nome na história. Saul foi um péssimo rei, mas Davi foi a lâmpada de Israel. Hoje, os melhores hospitais, hoje as melhores coisas que tem em Israel tem o nome King David, Rei Davi. Aquele que obedece, como Mary Slessor, como Sophia Miller, como Jim Elliot, como Elizabeth Elliot, escreveram seus nomes na história, Nate Saint, os heróis da fé. Sansão foi lembrado por quê? Pelas suas prostituições, pelas coisas erradas. E Samuel foi lembrado pelo quê? Davi, Ruth. É a obediência que te coloca na história. Você vai rejeitar a palavra do Senhor? Ou você vai obedecer? Eu te desafio hoje a colocar aqui nos comentários uma pessoa rebelde que entrou para a história, até entra como rebelde, mas
eu também te desafio a colocar aqui nos comentários uma pessoa que obedeceu e escreveu o seu nome na história e até hoje é lembrada. A gente vai ser lembrado como, lembrei agora de Amy Winehouse, que cantava na igreja, mas preferiu desobedecer à voz de Deus, preferiu viver os seus sentimentos, a levar uma geração inteira a seguir seu exemplo, talvez das drogas, talvez da vida que ela levava. E se ela tivesse continuado a cantar na igreja? Antes dos 30 anos se suicidou-se, porque não ouviu a voz de Deus. É esse exemplo que vocês querem? O que você quer da sua vida? Você quer ter uma vida de paz, uma vida de abundância, um problema sim? Mas obedecendo a voz de Deus, escrever o seu nome na história, porque aqueles que obedecem a Deus, eles não ficam esquecidos não. Talvez esses nomes que eu te falei aqui, Sophia Miller, você não sabe, mas está escrito. Vai ficar aqui para sempre. Tantos outros. David Livingstone, um missionário que dedicou a sua vida para pregar aos africanos, foi enterrado na abadia de Westminster, onde somente reis e rainhas são enterrados. Obedeceu a Deus a vida inteira. O seu nome não foi escrito. E tantos outros aí. E quem desobedeceu? Cadê? Foram esquecidos na história. Mas aqueles que querem seguir ao Senhor, aqueles que querem obedecer ao Senhor Jesus, não serão esquecidos. Além de escrever o seu nome no livro da vida, deixará um legado aqui na terra. Eu quero obedecer a Deus e deixar um legado aqui na terra. E você? Obrigado por assistir até aqui. E Deus abençoe. E eu te espero amanhã às 7h17 para o nosso último capítulo da nossa série, Obedecendo a Voz de Deus. Deus te abençoe.